Agora, 9h17 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, nós começamos hoje uma série de entrevistas com os presidentes dos maiores e principais partidos do país, levando em conta o tamanho das bancadas na Câmara Federal, já que é esse o critério também que é usado para tudo, para cálculo de fundo eleitoral, para tempo de propaganda política no rádio e na TV, e é por isso que a gente, a partir de hoje, aqui no Jornal Gente, traz a palavra de presidentes de partidos, para a gente ver como cada um deles encara esse momento aqui da disputa eleitoral de 2022. Para abrir a nossa série, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, a presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, Gleisi Hoffmann. Deputada, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Quero cumprimentar a Thaís, Pedro, Sandra, Eduardo. Sônia. Muito bom dia. É a Sônia Blota que está com a gente aqui, Sônia, presidente. Desculpa. Tudo bom, deputada? Um grande prazer falar com a senhora. Deputada, a gente tem trazido muito aqui na Rádio Bandeirantes, em todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a necessidade de que as propostas dos pré-candidatos sejam cada vez mais claras e abertas para a população. É esse o nosso objetivo aqui no Grupo Bandeirantes, debater ideias mais do que debater nomes. Por isso que eu queria começar a nossa conversa perguntando para a senhora a respeito daquele artigo que foi publicado pelo ex-ministro Guido Mantega no Jornal de São Paulo, falando que, na opinião dele, devem ser revogadas a reforma trabalhista e também o teto de gastos. Essa, deputada, é a proposta do ex-ministro Guido Mantega, é a proposta do PT, é a proposta do ex-presidente Lula. O que a senhora pode falar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito disso? Com certeza é a proposta do Guido e a proposta do PT. Esses temas a gente sempre debateu e se posicionou com muita clareza. Nós somos contra a reforma trabalhista, da forma como ela foi encaminhada quando se deu a discussão no Congresso Nacional. Nossas bancadas no Senado e na Câmara votaram contra e fomos contra o teto de gastos também quando o processo foi discutido no Congresso. E dissemos claramente por quê. Não ia resolver os problemas, muito pelo contrário, iria agravar. O teto de gastos foi uma trava colocada nos investimentos, nos gastos sociais, e o país estava numa crise econômica, o Estado precisava agir. E hoje nós estamos vendo que exatamente isso aconteceu. E, ademais, o teto de gastos está desmoralizado, porque Bolsonaro não respeitou, nem o Temer respeitou o teto de gastos. Então, o teto de gastos foi bypassado pelo orçamento de guerra, em razão da Covid, e depois por medidas provisórias, decretos de créditos adicionais, projetos de lei no Congresso Nacional, ou seja, não tem respeito ao teto de gastos. Os gastos do governo são feitos por fora, inclusive as emendas secretas, o orçamento secreto do Congresso Nacional. Então, o teto serve só para quê? Para conter as despesas, os investimentos na educação, na área social. Quando se discute a ajuda ao povo brasileiro, aí entra o teto de gastos? Não, está errado isso. Aliás, o teto de gastos está na contramão das gestões financeiras, orçamentárias do mundo inteiro. Os americanos não têm isso. Os americanos estão fazendo um potente plano de investimentos para tirar o país da crise. A Europa está fazendo a mesma coisa. O Fundo Monetário Internacional já orientou que os estados têm que gastar nesse momento, têm que colocar dinheiro na economia para garantir que a economia não tenha retrocessos. E hoje no Brasil nós estamos com essa situação, já estamos praticamente numa recessão e querem que o Estado saia desse processo. Portanto, a defesa contra o teto de gastos é uma defesa que o PT tem feito, que o ministro Guido tem feito, obviamente que o presidente Lula tem discutido, mas eu não falo aqui pelo presidente Lula, mas é a proposta do PT, e ela é clara, é evidente. A mesma coisa a reforma trabalhista. Nós precisamos fazer uma revisão nessa legislação. Eu acho que o que a Espanha está fazendo é muito importante. Eles constituíram uma comissão tripartite lá, dos trabalhadores, dos empresários, do governo, e estão discutindo uma nova legislação trabalhista adequada ao momento que nós estamos vivendo. Não é retirando direitos dos trabalhadores que você vai melhorar a situação da economia e a situação das pessoas. Aliás, a reforma trabalhista que foi implementada no Brasil não trouxe resultado positivo, não aumentou o número de empregos, muito pelo contrário, o desemprego está evoluindo, e os trabalhadores ganhando menos, a renda baixando, tipos de contratação que não dão sequer o direito do trabalhador ganhar um salário mínimo por mês. Não é essa a saída que a gente tem para o Brasil.
Óbvio que nesse contexto da discussão da revisão da reforma trabalhista, nós temos que nos preocupar muito com as pequenas e microempresas que precisam ter um tratamento diferenciado, uma compensação em relação à situação, mas não é retirando o direito de trabalhador que nós vamos melhorar a vida do Presidente, deixa eu só entrar nessa história da reforma trabalhista para saber se o objetivo dessa mudança que o partido está propondo na reforma trabalhista tem como objetivo a volta da contribuição sindical obrigatória. Esse é o objetivo do PT? Deixa eu te dizer, nós sempre fomos contra a contribuição sindical. Isso é uma posição histórica do PT, mas ela aconteceu. E os sindicatos, com essa decisão atual, sem ter uma alternativa, ficaram enfraquecidos. Os patronais também perderam a contribuição, mas vamos lembrar aqui que o patronato se articula através do Sistema S e tem grande poder de fogo e tem recursos, tem dinheiro. Então, com essa mudança que teve, sem ter uma transição, uma alternativa aos sindicatos dos trabalhadores, enfraqueceu-se a representação dos trabalhadores. Os trabalhadores ficaram enfraquecidos e quem tem dinheiro ficou mais forte. Então, a relação, ela não é uma relação equilibrada. Hoje, os trabalhadores ficam na mão dos interesses, obviamente, do patronato, e não têm condições de lutar pelos seus direitos com sindicatos enfraquecidos. Os sindicatos são importantes para fazer a defesa do conjunto dos trabalhadores. Outra coisa foi o enfraquecimento da Justiça do Trabalho também. Hoje, o trabalhador tem que pagar para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. A maioria dos nossos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Quem é que tem condições ou quem tem dinheiro para fazer isso quando fica desempregado ou se sente injustiçado diante de uma decisão? Então, são questões que nós temos que avaliar, não estão corretas nesse sentido, porque acaba o lado arrebentando a corda para o lado mais fraco. Mas então o partido agora apoia essa medida da volta da contribuição sindical? Eu não entendi se o partido é a favor ou contra agora, presidente. Nós temos que ter uma alternativa para os sindicatos sobreviverem. Se não for a contribuição sindical, nós temos que pensar em alguma alternativa para isso. Não era um momento de retirar depois de tanto tempo que tinha. Então, nós temos que pensar, porque sem sindicatos não há defesa dos trabalhadores. Você há de convir comigo. Sem sindicato é muito difícil, né? Prevalece a correlação de forças entre patrão e empregado e nem sempre o trabalhador tem o seu direito. E muitas vezes o que se quer é ter um estoque de mão de obra ociosa para poder baixar salário, para poder baixar renda. Num país como o Brasil, que nós temos um mercado consumidor tão grande, são poucos os países no mundo que têm uma população acima de 200 milhões de habitantes. O Brasil é um deles. Então, o mercado consumidor do Brasil é uma das potências para o nosso desenvolvimento. Mas com renda baixa, você não tem consumo e, portanto, você não tem a economia girando. Nós temos que pensar nisso. Isso, inclusive, é importante para os próprios empresários, para as próprias empresas. Deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, lembrando que esta entrevista está na capa do portal UOL. Deputada Sônia Blota aqui, eu gostaria de saber da senhora, o primeiro mandato do presidente Lula foi marcado por políticas ditas pró-mercado, com ajuste fiscal, com uma equipe econômica liberal, nomes como Henrique Meirelles, Joaquim Levy e Marcos Lisboa. Essas medidas ditas ortodoxas levaram ao crescimento econômico, redução da inflação e queda do desemprego. Por que mudar essa linha do próprio governo do PT? Olha, primeiro dizer que foi um momento de transição, aquele primeiro governo do presidente Lula, e não é verdade que foi marcado só por políticas liberais. Teve uma grande expansão, sim, dos investimentos do Estado, tanto que os governos do presidente Lula, presidenta Dilma, geraram um número grande de empregos, foram mais de 20 milhões de empregos gerados, e isso a partir de um esforço de investimento do Estado brasileiro, investimentos diretos em obras e diversos programas que nós tivemos, não só de infraestrutura, o conjunto de obras do PAC, como também o Minha Casa Minha Vida, obras na área da educação, tivemos programas sociais importantes, além do Bolsa Família, o programa de cisternas, o programa de alimentação, o programa da agricultura familiar. Foi um governo que teve muita ação para fazer com que a economia brasileira pudesse se recuperar.
Que vocês lembram quando o presidente Lula pegou a gestão, assumiu a presidência, nós estávamos com dificuldades muito grandes na economia. Tínhamos um nível de desemprego alto, de renda muito baixa, e isso foi mudado com uma ação ofensiva do Estado, inclusive numa política de créditos através do BNDES. Então, não é verdade que foi só uma política liberal. Aliás, os preceitos liberais, né, do equilíbrio orçamentário, eles foram conseguidos porque o Estado entrou fazendo investimentos, o Estado entrou fazendo a indução da economia. Uma economia, quando ela está ruim, o seu orçamento vai ser deficitário, não tem como não ser. Porque o que conta no equilíbrio orçamentário é a receita que o Estado arrecada. E o Estado só arrecada se tiver atividade econômica forte. Então, quando começou a ter atividade econômica forte, nós conseguimos ter um equilíbrio dentro do orçamento da União. O presidente Lula, os nossos governos, os governos do PT, foram os que mais baixaram a relação dívida-PIB. Hoje está a dívida bruta em 90 e poucos %, nós reduzimos a relação dívida bruta-PIB na casa dos 60%, a líquida na casa dos 35%, conseguimos fazer vários programas e conseguimos fazer com que a economia respondesse. Então, não dá para olhar só para um lado, O objetivo de um governo não é só administrar o fiscal, o orçamento, é resolver os problemas do país. E quando você resolve os problemas do país, isso tem reflexo nas suas contas. Um país com desenvolvimento econômico forte é um país que arrecada mais, é um país que tem equilíbrio nas suas contas, é um país que induz o desenvolvimento. Então, é isso que nós precisamos pensar. Deputada, a questão da Petrobras, preço de combustível, qual vai ser a defesa do partido com relação a esse tema? O PT é totalmente contra essa política de preços da Petrobras. Veja, a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas na década de 30. Não era para dividir lucro e dividendos. Ela foi criada para fazer a exploração do petróleo e para que nós pudéssemos ser autossuficientes na geração de petróleo. Energia é fundamental para você ter o desenvolvimento de um país e para você ter sua soberania. Então, a Petrobras, a Eletrobras foram empresas criadas nesse sentido. Vai controlar o preço, deputada? A pergunta bem objetiva... Porque acho que o bolso das pessoas está pedindo isso agora. Nós nunca controlamos preço, mas nunca deixamos o preço chegar nessa estratosfera. A primeira coisa que tem que mudar é a política de paridade de preço internacional. A gasolina e o dólar, a gasolina e o diesel, o gás de cozinha, não tem que ser dolarizados. Você tem que levar em consideração o preço do barril, mas você tem que colocar as suas condições benéficas internas. O que está acontecendo hoje com a Petrobras? Privatizaram as refinarias, privatizaram os gasodutos e fizeram uma política de paridade com o dólar. Para quê? Para aumentar a lucratividade da empresa, para dividir dividendos a acionistas, que são acionistas, na maioria, estrangeiros. Então, essa política tem que mudar. Tem que ser feita uma política em que os nossos benefícios internos de extrair um petróleo barato, como é o petróleo do pré-sal, eles reflitam no preço, baixem o preço para beneficiar a população. É esse o objetivo maior da empresa, que foi construída com o dinheiro público, com o dinheiro do povo. Deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, hoje abrindo a nossa série de entrevistas com presidentes de partidos que nós vamos fazer aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Deputada, estava ouvindo aqui a senhora e pensando, em 2002, na primeira eleição do presidente Lula, o posicionamento do então candidato Lula e do PT para a sociedade, para o mercado, foi mais ou menos dizendo o seguinte: olha, nós não somos nenhum bicho-papão, teve a carta aos brasileiros, dizendo que o PT seria moderado no poder. Agora, com essa clareza que a senhora coloca nesse momento sobre reforma trabalhista, teto de gastos, política de preços na Petrobras, o PT está diferente hoje? O PT está mais raiz do que era lá atrás? Eu estou falando o que nós fizemos nos nossos governos, nada além disso. Qual foi a nossa política de preço da Petrobras? Qual foi a nossa política de desenvolvimento dessa empresa tão grande para o povo brasileiro? Foi fazer a exploração do pré-sal quando muita gente era contra, inclusive o mercado, dizendo que ia ser um custo muito caro e que o Brasil não ia conseguir extrair petróleo de águas profundas. E nós fizemos e extraímos. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo. E o custo de extração do barril do petróleo no Brasil é quase o custo de extração do barril do petróleo na Arábia Saudita, onde o petróleo jorra da areia. Então nós fizemos isso, fizemos uma política muito efetiva de assistência social, de crédito aos pequenos, de ajuda aos pequenos agricultores, fizemos uma política forte na questão habitacional, na educação.
Tudo que eu estou falando aqui, que está parecendo radical, é o que nós já fizemos nos nossos governos, e nós fizemos isso e o país desenvolveu. Vamos lembrar aqui que tivemos crescimento da economia, o presidente Lula é um dos ex-presidentes mais bem avaliados, saiu do governo com 87% de ótimo e bom. Por quê? Por conta dos seus programas que atingiu a maioria do povo. Você pode governar o país assim. Não precisa haver uma alta concentração de renda, como nós estamos tendo hoje no Brasil, em que poucos ganham muito e muitos ganham muito pouco. Isso não é sustentável, não dá certo. Nem para a economia. Então, e sobre isso que a senhora está falando e focando diretamente nessas eleições, eu gostaria de saber da senhora sobre a possibilidade da chapa Lula-Alckmin, né? Os dois que tiveram muita divergência no passado, agora juntos, né? Essa possibilidade de seguirem aí uma chapa juntos, isso não pode confundir o eleitor? Olha, primeiro a gente não está falando de montagem de chapa, ainda não é o momento, O presidente Lula também não definiu ainda sua candidatura, o que diz que vai fazer em fevereiro ou março. Só a partir daí é que a gente começa a discutir possibilidades, de alianças e composição de chapa. Então, primeiro deixar claro isso. Isso foi um tema que surgiu na imprensa pela conversa que o presidente Lula teve com o ex-governador Alckmin, assim como o ex-presidente teve conversa com o ex-presidente Fernando Henrique, com o Tasso Gereissati, tem conversado com todas as lideranças do campo democrático. O que nós achamos que é importante nesse momento? Uma grande aliança política para enfrentar o retrocesso que o Bolsonaro representa. Essa escalada autoritária, a extrema-direita que se apossou aí do Palácio do Planalto. Isso é perverso para o Brasil. E essas pessoas, embora tenhamos divergências, e temos, programática, temos convergência na defesa da democracia. Nós andamos juntos desde o final da ditadura, a construção da Constituição, então os princípios democráticos permeiam as nossas relações, disputamos eleições que foram dentro das regras da democracia. Então é muito importante que a gente converse. Se isso pode resultar numa aliança eleitoral, é outra coisa, pode até resultar, é um processo, mas agora o que eu acho que importa é que esse campo democrático, apesar das divergências que possa ter programática, estejam juntos para a gente enfrentar esse retrocesso que o Brasil está tendo. Deputada, a senhora disse que a decisão do ex-presidente Lula sobre candidatura vai ser tomada entre fevereiro e março. Existe, na opinião da senhora, a possibilidade de que ele não saia candidato? Na minha, não, mas eu tenho que respeitá-lo, obviamente, Ele já comunicou ao partido que decidirá nesse período, Obviamente que para o PT, para mim, Lula é o candidato e acho que ele é o candidato com capacidade e condições de tirar o Brasil da crise. Sabe por quê? Porque ele é o que mais conhece esse país. É o que mais conhece o povo brasileiro, conhece o Estado. Como ele sempre diz, sei onde errei, sei onde acertei. E tem a confiança do povo, da maioria do povo, pobre, trabalhador desse país. E esse povo está precisando de alguém que conheça, que realmente saiba o que é o Brasil. Esse Brasil tão diversificado regionalmente, esse Brasil tão diversificado em sua população. Mas, deputada, nas conversas que a senhora tem com o ex-presidente Lula, ele pessoalmente trabalha com a possibilidade de talvez não sair candidato? Olha, ele quando diz que vai decidir, obviamente pode trabalhar com essa possibilidade, mas isso nunca ficou claro. Eu acredito que ele será o nosso candidato, sim, e obviamente faremos tudo para isso, porque não tem outro candidato. Aliás, não é o candidato do PT, é o candidato do povo brasileiro. Presidente, quando a senhora estava falando da Petrobras aqui, antes de a gente entrar no assunto político, me surgiu aqui uma dúvida que eu queria que a senhora tirasse. E os escândalos de corrupção que nós tivemos durante as gestões do PT na Petrobras, que foram investigados aí ao longo dos últimos tempos, Como que o partido vai lidar com isso nessa eleição? Olha, primeiro dizer que toda corrupção tem que ser investigada e a pessoa que a praticou tem que ser penalizada. O que não pode é ter as pessoas dizerem que sistemicamente teve corrupção na Petrobras, porque não é verdade. Quem praticou e quem
disse que praticou, tem que ser responsabilizado e estão sendo responsabilizados, como acontece em todo o processo, e não só nos governos do PT. Então, acho que é importante isso. Segundo, parar com essa história de que teve corrupção sistêmica. Eu não sei se você sabe, mas a Petrobras, nos nossos governos, só teve prejuízo um ano. 2014 foi um prejuízo operacional. E sabe por quê? Porque a Lava Jato determinou que tinha que depreciar ativos da Petrobras. E na depreciação de ativos teve esse prejuízo operacional. A Petrobras nunca teve prejuízo. Ademais, todos os contratos feitos na Petrobras durante a nossa gestão foram auditados interna e externamente. Você sabe que a Petrobras opera no mercado internacional. Então, as auditorias são muito rigorosas. E em nenhum contrato foi demonstrado que teve superfaturamento ou que teve desvio. Deputada, isso é importante registrar. Desculpe interromper a senhora, mas é que eu já faço a emenda. Vários dos dirigentes da Petrobras da altura, como também de hoje, e aliás, de quase sempre, foram indicados por partidos que compõem a base do caso do PT, do PSDB e de todos os governos pelos quais nós passamos. Como é que vai ser a relação do PT com o Centrão, se for eleito? Olha, eu prefiro falar sobre a relação com o Congresso Nacional, né? Porque nós vamos fazer um esforço imenso para a gente aumentar a nossa bancada. Não do mesmo só do jeito PT, que fez nos governos anteriores, deputado? eu vou te falar, mas também aumentar a bancada dos partidos da centro-esquerda. Quer dizer, não basta só eleger o presidente da República, nós precisamos fazer um esforço para ter mais gente junto no Congresso Nacional para ajudar na governabilidade. Mas é óbvio que a gente tem que trabalhar com o Congresso que é eleito. Esse Congresso que está aí, gostemos ou não das posições que estão lá dentro, foi eleito pelo povo. O povo foi lá e colocou o voto na urna, elegeu esses deputados. Quando você assume um governo, você tem que negociar com o Congresso Nacional, com as forças que estão lá, na correlação de forças que você possa influenciar mais. Obviamente que se nós tivermos mais gente da esquerda, da centro-esquerda, da base progressista e popular, melhor. Por isso o nosso esforço de fazer. Mas não dá para a gente olhar para o Congresso e dizer, olha, nós não vamos negociar com vocês porque nós não gostamos do centrão, não gostamos da direita. O Congresso é reflexo do que o povo vota. O PSB estaria nessa composição de alianças, deputada? Estamos fazendo um esforço muito grande. A nossa vontade, sim, é do PSB estar. A gente já começou conversações, inclusive sobre a formação da federação partidária. Agora vamos retomar a partir de semana que vem as conversas, não só com o PSB, mas também com o PCdoB, também com o PV, também com o PSOL. Acho importante a gente fazer um esforço para caminharmos juntos nessas eleições. O principal entrave é São Paulo. Fernando Haddad e Márcio França querem ser candidatos ao governo do estado. O Fernando Haddad esteve aqui no nosso estúdio, na série, né, junto com o Márcio França também, com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, e os dois se mostraram aí dispostos a seguir em frente com esse plano. São Paulo é um dos principais entraves para essa parceria com o PSB? Olha, é legítimo que os partidos coloquem suas candidaturas e apresentem, afinal um partido existe para isso, né, para disputar aí programas perante a sociedade e apresentar candidatos. Então é legítimo que tanto o PT coloque Fernando Haddad como o Márcio França seja colocado pelo PSB. Mas nós temos que conversar, né? Hoje o quadro de São Paulo é um quadro interessante, o Fernando Haddad está na frente das pesquisas, o PT está muito animado, eu acho que a possibilidade de fazer uma disputa lá para ganhar a eleição é grande, e óbvio que se o PSB estiver junto, essa possibilidade é maior ainda. Então eu, como presidente nacional do PT, vou fazer todos os esforços para que a gente possa estar juntos nessa composição de São Paulo. E acho que a gente tem que olhar, claro, para a viabilidade eleitoral, né, para as forças que a gente consegue constituir. E óbvio que tem outros estados que nós estamos discutindo com o PSB. O PSB reivindica também a candidatura em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Então, isso tudo a gente está discutindo. Estamos conversando com os nossos companheiros do PT também nesses estados, eles estão conversando com os companheiros do PSB, e eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom termo e vamos caminhar juntos nessas eleições. Deputada, esse é o momento em que cada partido faz as suas contas, faz as suas projeções, começa a traçar as suas estratégias de campanha. Queria perguntar para a senhora se, na opinião da presidente do PT, o melhor candidato para um eventual segundo turno com o ex-presidente Lula é o presidente Jair Bolsonaro.
Olha, nós não escolhemos adversário. Eu acho que para nós o que importa é ter clareza naquilo que nós estamos defendendo, a clareza programática do projeto político para o Brasil, que é tirar o povo da crise. Então é isso que é aí que vai estar a nossa fortaleza e principalmente a confiança que o povo tem no presidente Lula. Vamos disputar com o candidato que tiver nas eleições. Ô, presidente, só mais uma pergunta sobre adversários aí, né? O Sérgio Moro se coloca como pré-candidato pelo Podemos à presidência da República. O partido discute como vai ser esse embate com o Sérgio Moro para que a gente não tenha aí uma briga pessoal, né, do ex-presidente com o juiz, com todo o rancor que ele mostra nesse assunto, da forma como a Lava Jato tratou o caso, para que a gente tenha realmente um caminho, a senhora enxerga um caminho para discussões de projetos, de proposta com o Sérgio Moro, um debate sobre isso, ou nós vamos ficar nessa briga pessoal? Olha, primeiro quero dizer que eu não acredito que Sérgio Moro seja candidato até o final. Eu acho que ele está construindo um caminho para sair candidato a um outro cargo, para poder ter garantias parlamentares de não ser julgado, processado, punido, preso, enfim, pelas barbaridades que ele cometeu, pelos crimes que ele cometeu. Mas se ele for candidato, nós vamos discutir na política. É a política e é o programa. Nós vamos dizer ao Brasil o que nós queremos, o que é importante para o povo brasileiro. É essa a nossa discussão. E também não vamos ter medo de discutir questão da corrupção. O partido está preparado para isso, fomos vítimas desse processo, sabemos muito bem como ele foi montado e temos condições tranquilas de fazer esse debate de cabeça erguida. Presidente, a ex-presidente Dilma Rousseff vai ter a imagem dela usada na campanha do PT? Com certeza. A presidenta Dilma participa das nossas reuniões do diretório, uma pessoa que está presente em várias ações do partido e é um grande quadro nosso, uma grande liderança. Nós temos 1 minuto e meio, deputada. A senhora falou, o presidente Lula sempre fala dos erros e acertos que cometemos. Cite o principal erro, professor, por favor. Olha, quando a gente governa, é natural cometer erros, né? Somos seres humanos, vocês também aí no jornalismo cometem. Então, a gente tem que fazer um balanço para saber o que nós deixamos de fazer e o que a gente pode fazer melhor. Eu acho que a gente poderia ter avançado mais numa reforma eleitoral, por exemplo, e não conseguimos isso no Congresso Nacional, né, podendo mudar um pouco as regras desse processo eleitoral que acaba tendo problemas. Acho que conseguimos avançar um pouco nessa situação. Fizemos um grande esforço em relação à reforma tributária, mas também não conseguimos avançar. Então, temos que ver aonde que estão as fragilidades para que a gente possa recuperar isso. Enfim, são processos que a gente vai ter que avaliar. Agora, eu não tenho dúvidas que essa experiência, essa vivência faz do presidente Lula um único com condições de tirar o país dessa crise. Disso eu não tenho dúvidas. Eu queria agradecer à presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, abrindo aqui na Rádio Bandeirantes essa série de entrevistas com presidentes de partidos. Muito obrigada, deputada. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço a vocês e a todos que nos acompanharam aí na Band.